Mateus capítulo 3 é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. A gente vai ler aí no primeiro versículo, vamos ler até o versículo 12, o texto completo, para a gente ser bem edificado nessa noite, né? A palavra do Senhor vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém por esta palavra. Agora você vai orar comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, pedir ao Senhor que Ele edifique nossa fé nessa hora. Oremos. Pai, te louvamos e te adoramos nessa noite, Pai, de domingo, aonde estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu santo nome, para ouvir a Tua voz, Pai. Eu quero pedir ao Senhor a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua bênção, Pai, sobre cada alma, cada servo do Senhor que nos ouve agora, Pai, através da gente. Que o Senhor possa visitar com o Teu grande poder, que a Tua palavra possa tocar cada coração. Em nome de Jesus, nos dê a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Amém, né? Louvado é o nome do Senhor. Queridos, nessa noite nós iremos falar sobre João Batista, né? Um grande profeta da parte do Senhor. Um homem que Deus usou poderosamente, né? Um homem que veio na mesma unção e no mesmo espírito de um outro grande profeta lá do Antigo Testamento, que é o profeta Elias, né? E João Batista foi levantado para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para voltar-se para Deus, para chamar o povo para o conserto. Eu creio que esse é o tempo, essa é justamente a hora de nos voltarmos cada vez mais para o Senhor, porque não sabemos que o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de buscar a sua igreja. Mas na verdade o Senhor já tem buscado alguns dos seus, né? Alguns daqueles que já o servem, já têm partido para a eternidade. Então esse é o tempo de se voltar para perto do Senhor. E o texto vai dizer que naquele dia aparece quem? João Batista pregando no deserto da Judéia. Então João Batista começa a ministrar, chamado por Deus, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 6, 7 e 8, vamos ver aqui o evangelista João falando desse profeta João Batista. Ele vai dizer: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então está aqui revelado o propósito de João Batista.
Ele foi um homem enviado por Deus, um homem levantado pelo Senhor. Ele veio para testemunho, ele veio para testificar da luz. Ele não era a luz, mas ele testifica da luz, para que todos ali pudessem crer pelo seu intermédio, através dele, como profeta. E a Bíblia vai dizer, querido, que esse João Batista não começa a pregar no deserto da Judéia, e ele começa a anunciar a palavra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento, querido. Não pode haver perdão de pecados sem que haja o arrependimento. Não há como obter a salvação se não houver o arrependimento. Não há como, querido, chegar até ao céu se não houver o arrependimento. O arrependimento é você voltar-se para Deus, é abandonar uma vida de pecado. O arrependimento, querido, é você trocar de senhores, ou seja, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E essa é a mensagem desse profeta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E eu creio que o Senhor, Ele tem justamente nos chamado para esse arrependimento, porque o tempo está próximo. A vinda do Senhor, ela está mais perto de nós hoje do que quando nós aceitamos a fé um dia. Então é tempo de arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria do Espírito Santo. O que o homem mais clama senão por justiça, e o que nós mais vemos nesse mundo senão a injustiça. Mas o reino de Deus é um reino justo. O homem clama por paz, e a gente só ouve falar de guerras e de rumores de guerra. Mas o céu, querido, é uma paz perfeita, é uma paz plena. E também o céu, querido, é uma alegria viva, uma alegria real, uma alegria no Espírito Santo. Por isso, querido, nós precisamos nos arrepender para que possamos adentrar esse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de alegria no Espírito Santo. E João Batista, então, ele continua pregando. E o versículo 3 vai dizer: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, um outro grande profeta, que é o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, vai falar de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando a gente vai lá no Evangelho, no primeiro profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, nós podemos observar a palavra quando diz: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Olha aqui, querido, a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Nós devemos nos pôr no caminho. Que caminho é esse? O caminho do Senhor. E devemos perguntar pelas veredas antigas o que é bom, e devemos andar por esse caminho que é bom, esse caminho de justiça, esse caminho de retidão, para que possamos achar descanso para a nossa alma. Querido, o homem tem estado com a alma cansada, com a alma atribulada. São tantos rumores, tantas notícias ruins que nós ouvimos, querido, né? Coisas ruins que chegam até nós. Então o homem está batido com essas notícias, né? Então, querido, se queremos achar descanso para a nossa alma, devemos nos voltar para esse Deus, porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Esse é o convite do Senhor na sua palavra. Devemos, né, voltar-se para o Senhor. Mas quantas pessoas, querido, têm desprezado a palavra do Senhor? Quantos não têm observado sinais
aquilo que o Senhor tem nos mostrado ao homem, os sinais que Ele tem dado, os profetas que Ele tem levantado. Veja, tem um profeta, muito famoso aí, um americano, e ele passou em várias cidades aqui no Brasil, tem passado em várias cidades do mundo, passou em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, nas médias cidades brasileiras do mundo, chamando o povo para o arrependimento, porque é chegado o reino do Senhor, é chegado o reino de Deus, querido, sempre antes do juízo. Na história você vai observar a palavra de Deus, que Deus ele levanta os seus profetas para anunciar a volta dele. Assim foi nos dias de Noé, e assim também nos dias de hoje. Mas muitos não têm dado ouvido, muitos não têm ouvido a palavra do Senhor. Como diz ali, no Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem falado, ele tem ministrado, ele tem falado com você que está aí me ouvindo na sua casa, quem sabe sentado, no seu sofá, deitado. Mas o Espírito Santo ele tem ministrado no seu coração. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não podemos andar em caminhos tortuosos, mas devemos andar no caminho reto de retidão, que é o caminho do Senhor. Aleluia! E o versículo 4 vai dizer: e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, ou seja, a maior cidade ali agora de Israel, a capital, toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente iam até o Jordão. Quando João Batista começa então a ministrar, chamar o povo para o arrependimento, uma multidão ouve a chamada de Deus, uma multidão agora vem ouvir a palavra do profeta. E o versículo 6 vai dizer que eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha aqui o arrependimento, olha aqui a necessidade da confissão de pecado. Provérbios 28, versículo 3 vai dizer que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia da parte de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele é bom e Ele é abençoador, mas é necessário que Ele confessar os nossos pecados, é necessário se voltar para o Senhor. Às vezes a pessoa fala assim: ainda não é meu tempo, eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus, e fica colocando situações. Meu amado, se você tentar se consertar por você mesmo, você não terá força. Mas se você lançar o teu cuidado diante do Senhor, se você confessar diante do Senhor, buscá-lo, de todo o coração, Ele irá dar graça. A graça dele te basta. Ele vai ajudar você, Ele vai te colocar de pé, Ele vai levantar e vai estender as mãos sobre a sua vida. E eu creio que Ele vai mudar a sua história. Mas é necessário arrependimento, é necessário a confissão de pecados. Louvado o nome do Senhor. O versículo 7 vai dizer que, e vendo ele, muitos dos fariseus, a classe religiosa daquela época, os saduceus, que não criam a ressurreição, que vinham ao seu batismo, eles vinham olhar, o profeta João Batista ministrar, mas eles ouviam, e não colocavam em prática. E João Batista, querido, profeta ousado, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quantos têm tentado fugir da ira do Senhor, Têm tentado fugir, tentando viver uma vida religiosa, uma vida de aparência, mas Deus ele não vê, querido, a embalagem. Deus ele vê o conteúdo, ele não vê a aparência, ele vê aquilo que está no seu coração. Deus conhece o seu coração, ele sabe que ele é daqueles que o servem de verdade, daqueles que o temem, daqueles que querem servi-lo. E os fariseus tinham aparência de que eram, mas não eram nada, juntamente com os saduceus. A João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ele vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês devem viver na prática aquilo que vocês estão pregando. Vocês devem mostrar na vida de vocês, aquilo que vocês têm vivido na teoria. E muitos têm vivido teoria, mas, querido, devemos praticar o evangelho prático, porque lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17: pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo
se fez novo. Quem está em Cristo, querido, vive uma vida nova, uma vida diferente, uma vida digna de um cidadão do reino dos céus. Então veja o versículo 9, João Batista ainda pregando para os fariseus e saduceus: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras pode suscitar Deus filhos a Abraão. Sabe o que os fariseus e saduceus diziam? Eles diziam o seguinte: olha, nós temos o nosso pai Abraão, temos por pai Abraão o amigo de Deus. Ou seja, eles estavam querendo se garantir na vida de um homem que havia agradado a Deus, Eles se sentiam, vamos dizer, seguros nessa esperança. Mas você precisa entender, querido, que sem arrependimento não tem como se chegar a Deus. É necessário arrependimento. Não interessa se temos por pai Abraão, ou Isaac, ou Jacó. É preciso se voltar para Deus de todo o coração, porque a salvação, ela é individual. Ela é individual, meu amado. Então devemos viver uma vida que honre o nome do Senhor. Veja o versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Olha, querido, que coisa séria. Olha a chamada de Deus para nós, uma advertência. O machado já está posto à raiz das árvores. Essa árvore, querido, está falando das nossas vidas, da vida de cada ser humano, de cada homem. E toda árvore, pois, que não produzir frutos, ela vai ser cortada e ela vai ser lançada no fogo. Ou seja, precisamos dar frutos dignos de arrependimento, frutos de louvor, frutos que agradem ao Senhor, não como os fariseus ou como os saduceus, mas devemos dar frutos, querido, que chamem a atenção de Deus para nós. Porque o Senhor diz na sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 16, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedis em meu nome, o meu Pai vos conceda. O Senhor te chamou, meu amado, me chamou para nos dar fruto. E esse, querido, é o tempo de anunciar o Evangelho, é o tempo de anunciar a chamada de Deus à salvação, é tempo de dar testemunho, é tempo de pregar, porque o que está em jogo, querido, é a sua eternidade, é a minha eternidade, e só vai morar no céu aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que se arrependeram de verdade, confessaram os seus pecados e agora vivem uma vida para a glória e para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Olha o versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu penso, querido, que João Batista, o maior profeta naquele tempo, quando Jerusalém, Judeia, todas as províncias da região vinham ter com esse profeta, e ali os fariseus e os saduceus ficavam admirados com aquela multidão, com a ousadia deste homem. E de repente João Batista não abre a boca para dizer: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aí um que ele é mais poderoso do que eu, da qual eu sou digno de levar as suas sandálias. Eu penso que naquele momento a multidão viu aquilo e falou: mas o que é isso? Quem pode ser esse? Quem é esse que é mais poderoso do que João Batista? Quem é esse que, da qual João Batista, o maior profeta do nosso tempo, não é digno sequer de levar as suas sandálias? E João Batista ainda diz mais: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, aquilo que o profeta João Batista, nem profeta Elias ou Moisés, ou muito menos Paulo, poderia fazer. Esse a quem João Batista está pregando e profetizando, ele tem poder de batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. E João Batista ainda diz mais: e em sua mão ele tem a pá, e limpará da sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. Ele tem a pá na mão, meu amado. Esse homem na qual João Batista está falando, ele tem uma pá.
passo a eira. O trigo ele vai recolher, ele vai guardar no celeiro. O trigo fala dos verdadeiros adoradores, daqueles que vivem uma vida que honra, que agrada ao nome do Senhor, aqueles que vivem uma vida na palavra. Mas está dizendo aqui também que ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. A palha são aqueles, querido, que vivem uma vida que não é pautada na palavra. Você sabe que a palha, você joga fogo ali, ela incendeia e logo se apaga. Pessoas que não têm uma vida que agrada a Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai ser lançado no fogo que nunca se apagará. A Bíblia nos fala somente dois caminhos: o céu e o inferno, o paraíso e o reino de Satanás. A escolha é minha, a escolha é sua, que você me ouve. A escolha do homem. Deus te deu livre-arbítrio. E o Senhor um dia ele falou na sua palavra no livro de Deuteronômio: olha, eis que coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição, o da vida e da morte. E eu vos aconselho a escolher o caminho da bênção e o caminho da vida. Pastor, como eu faço isso? É entregando a vida a Jesus, é confessando os pecados, examinando a sua vida todo o santo dia, é pedindo misericórdia do Senhor, aleluia, e pedindo a graça dele sobre as nossas vidas. Ei, meu amado, Jesus está voltando. Ele vai vir para buscar uma igreja que serve a Ele de verdade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você que está aí me ouvindo, que você colocasse sua vida diante do Senhor. Aleluia. Você ore comigo. Você peça, clame pela misericórdia de Deus. Peça pela misericórdia do Senhor. Peça mais da graça dele. Peça perdão pelos pecados. Se humilha diante do Senhor, porque a Bíblia declara que aquele que se humilha diante do Senhor ele exalta, mas o soberbo ele abate. Ei, meu amado, vamos orar. Vamos buscar o nosso Deus nessa hora. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença agora, buscando a face do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para todo sempre. Pai, vemos a Ti agora, Pai, nesse tempo, Pai, de escuridão, meu Deus, pedir a Tua luz. Nesse tempo de dificuldade, pedir a Tua graça. Nesse tempo cada vez mais difícil, meu Deus, onde o pecado, Pai, nos cerca todo dia, vamos aqui pedir o Teu perdão, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, Pai, e a causa de não sermos consumidos são Tuas misericórdias. Pai, nos ajude a se voltar para o Senhor a cada dia, nos ajude a buscar o Senhor, Pai, de todo o coração, porque o Senhor repreendeu, Pai, a igreja de Éfeso, Pai, que era uma igreja, Pai, que conhecia a Tua palavra, era uma igreja, Pai, ortodoxa, mas que não tinha mais a paixão no coração, não tinha fogo no coração. Ó Deus, nos ajude a voltar ao primeiro amor, Pai, a buscar o Senhor intensamente, Pai, a buscar a Tua face de verdade, agradar o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, visita agora a vida do Teu filho que me ouve, da Tua filha, vai alcançando com o Teu poder, vai abençoando agora, fortaleça esse, Pai, que se sente fraco, esse, Pai, que está sem força para se levantar. Meu Deus, visita agora, dê graça, este homem que ora comigo, esta mulher, Pai, Teu servo, a Tua serva, que tem aliança com o Senhor, visita, vai abençoando, estenda as Tuas mãos agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Pai, e pedimos a Tua bênção. Abençoa essa cidade, Pai, guarde essa cidade, nos dê a Tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aí, você diz amém, amém e amém. Louvado é o nome do nosso Senhor e do nosso Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Deus te abençoe. Vamos continuar em oração. Vamos continuar firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue te livrando de todo mal. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém.